Oiê, aguardando aqui, já já eu coloco a nossa música. Só esperar a Rênia entrar. Pra gente começar a nossa inspiração de luz de hoje. O Instagram está avisando os seguidores. Enquanto isso a gente espera. Mas é sempre bom estarmos aqui nessa inspiração de luz, né? Porque nós somos seres divinos, né? Nós somos criaturas divinas maravilhosas e nós temos todos os dias inspirações de luz. A questão é que muitas vezes nós estamos tão desconectados, né? Tão desconectados de nós mesmos, de nós mesmas, que a gente acaba desapercebendo dessas inspirações de luz. Mas elas estão ali, assim, ó, prontinhas para serem captadas por nós, essas inspirações de luz. E às vezes, essa inspiração de luz, ela pode vir a partir de pássaros na sua janela, a partir de uma imagem da natureza que você olha, que você contempla e que você conecta com ela e você vê nela o potencial. Como é natural o potencial, né, da natureza. As árvores estão ali e tudo que elas querem é enraizar cada vez mais, porque quanto mais ela enraiza, quanto mais ela esparrama ali, né, nesse submundo, mais força ela tem, mais condições de receber, de sugar os nutrientes que estão ali disponíveis ela tem. E aí é com essa força, é com essa alimentação, é com este manancial que ela suga ali da terra e tudo que a terra tem para oferecer para ela, que ela vai se fortalecendo, que ela vai crescendo, que ela vai ficando vigorosa, assim, olha que linda, gente, vai ficando linda, maravilhosa. E no caso das árvores frutíferas, elas vão dando os frutos. E quando elas vão dando os frutos, essas árvores, o que vai acontecendo? Em cada fruto ali dessa árvore, em cada produção dessa árvore, é uma expressão do potencial dela. E em cada fruto contém o todo da árvore e leva adiante tudo que essa árvore é, tudo que ela tem. Tudo que ela pode vir a ser através desses frutos. Porque em cada fruto dessa árvore tem ali novas e inúmeras sementes. E em cada semente dessa é um novo potencial de perpetuar essa árvore, essa espécie, esse potencial e essa linhagem dessa árvore. Então é isso, né? Essa inspiração de luz são todas essas possibilidades. São as possibilidades de você ter e acessar essas inspirações de luz que são naturais em você e que são fáceis de acessar, entre aspas. Por que entre aspas? Porque às vezes você está tão desconectada do seu potencial, da sua força, da sua iluminação e da sua inspiração, que às vezes passa desapercebido todas essas inspirações de luz. Às vezes a inspiração de luz vem de uma fala de uma amiga, que às vezes essa amiga te liga e conversa com você para ver uma questão dela. E nessa questão dela você tem uma inspiração de luz não apenas para ela, mas também para você, se você estiver aberta e se você estiver ali disponível a acessar essas inspirações de luz que estão disponíveis para você. É incrível, incrível, incrível como que funciona isso. Incrível, incrível.
Tô tentando ligar aqui a luz pra não ficar... Aí... Ih, mas parece que fica pior, né, gente? Não sei, mas quando... Não sei, não. Parece que eu vou ter que ligar pra dona Rênia, né? Porque o horário dela deve estar diferente do meu. O relógio dela deve estar diferente do meu. Porque a bonita não entrou até agora. Cadê a inspiração de luz de dona Rênia Vaz? Que ainda não chegou aqui. Será que eu ligo? Vamos ver. Vou sair aqui da minha música, né? Pra ligar, mas vamos lá, né? Depois vou demorar uns minutinhos, uns segundos pra voltar aqui, né? Mas tudo bem. Eu gosto sempre de começar na hora. É um compromisso que eu tenho com vocês. Procurar Rênia. Ligando. Ai, que ela já até chamou aqui e eu tô aqui boboiando, né? Não existe. Não existe telefone de Rênia. Sim, estou continuando o Instagram. Chá comigo que eu continuo, é assim mesmo. Sem problema. Rênia. 6 minutos já de atraso. É o seguinte, eu vou continuar falando aqui enquanto ela entra, porque ela sabe, né? Deve ter acontecido alguma coisa lá pra que ela não tenha entrado ainda, né? Ai, ai. Alô? Cadê você, criatura? Já estou no ar, tem 7 minutos. Esse aqui não, né? Esse aqui não. Bom, acho que ela... Aí. Entra aí, Rênia. Pede aí. Prontinho. Dona Rênia já está na área. Espera lá. Ah, bonita chegou. Oi, gente! Até E que enfim. Falei, uai, o que será que aconteceu com o Rênia que não entra? Não, gente, oi! Eu inventei moda hoje, né? Deixa eu mudar o fio. Eu hoje resolvi fazer um pãozinho, né? E aí envolvi fazendo esse pão. Quando eu olhei no relógio, eu falei, Eu aqui falando, cadê, Rênia? Boa tarde. meu Deus do céu, deixa eu beber uma água aqui. Também estou Saudade! com vocês. Saudade de todos. Olha aqui, saudade também. Naira Alves Porto tá aqui desde o início da pandemia com a gente, né, Naira? Tá. Oi, Laís, tudo bom? Oi para todos. Oi, geral. Tá. Eu vou colocar a nossa música de hoje. E olha, daqui uns minutinhos eu vou ter que ir só ali na cozinha para poder desligar o forno, gente, porque eu tô assando um pão, viu, pro lanche. Dizer o quê, né? Eu tô amando fazer pão nessa quarentena, porque todas aquelas coisas que aparecem, consciências, coisas para trabalhar, eu vou transformando isso num pão. Já coloquei a música. Coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa.
Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que sou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vindo no vento o cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não me enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência em juventude está em casa, guardado por Deus, montando o fio mental. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos, vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos Elis Regina, como os nossos pais. Fantástico, né, gente? Perfeita essa música, né? Perfeita. Bom, a Rênia trouxe uma demanda para essa inspiração de luz de hoje, que é falar que a gente tem aqui um diálogo a respeito da nossa relação com a nossa mãe. Não é isso, Rênia? A nossa relação com os nossos pais, né? Igual a música mesmo já trouxe, né? Muitas vezes aquilo que nós apontamos, né, como defeitinhos dos nossos pais ou como algo que nos feriu os nossos pais, inconscientemente é muito comum que nós façamos a mesma coisa. É muito comum repetir exatamente o que os pais fizeram, mas sem perceber.
e sempre achando que está fazendo diferente. E sempre achando que está fazendo até melhor. Às vezes, não dizendo sempre, né? Mas muitas vezes, aquele defeito que a gente aponta nos pais, na mãe, né? Que hoje, particularmente, o foco vai ser a mãe, né? Muitas vezes, nós repetimos e fazemos a mesma coisa sem perceber, né? Então, de repente, quando cai essa ficha, né, de falar, nossa, eu tô fazendo a mesma coisa. Parece óbvio, né, para os outros, mas para quem está vivendo a situação, muitas vezes passa sem perceber, né? Então, o que eu trouxe para a Gleice hoje, né, que a gente conversou mais cedo sobre essa live, foi trazer, assim, o que na relação da nossa mãe nos incomoda mais. O que que eu demando da minha mãe que ela não pode me dar, né? Muitas vezes a gente demanda uma atenção, cuidado, carinho, atenção. Que mais, Gleice? Proteção, né? Que ela não pode nos dar. E então, o que fazer, né? Muitas vezes nós sabemos que existem mães que abandonam mesmo, né? Que deixam os filhos muito jovens, né? Outras vezes não assumem a responsabilidade de criar esse filho, que deixa esse filho com outra pessoa. Isso causa feridas, né? Nas pessoas, em nós. Muitas vezes temos mães críticas demais, que criticam muito, que exigem muito, que são controladoras demais. Outras que simplesmente deixam para lá, né? Aquela sensação de tanto faz, né? São deixados, que deixa o filho, os filhos sentem que foi deixado, né, para lá, que não foi cuidado. E aí, o que fazer com isso? Em que nós podemos transformar isso? E quando nós não temos consciência disso, o que vira, né? O que pode acontecer com a gente? Normalmente é comum, né? Não é que normalmente, mas é comum repetir, fazer a mesma coisa sem ver. Ou ir pelo caminho contrário, querer provar que é diferente, né? Que vai fazer tudo diferente dos pais, que vai fazer tudo ao contrário, que eu não quero repetir nada do que minha mãe fez comigo, vou fazer tudo diferente. Às vezes existem mães agressivas, né? Que inclusive promovem agressão até física com os filhos. Outras mães que são omissas, né? E que permitem que os filhos sejam até abusados. E aí? Né? Como que eu vou fazer para curar essas feridas, né? Como que eu vou olhar para isso? Que vantagem que tem eu olhar para isso? Será que não é melhor ignorar? E o que pode acontecer se a pessoa ficar no papel da vítima para o resto da vida, né? O que é estar no papel da vítima, né? É ficar o tempo todo na expectativa de que a mãe seja diferente. Por mais doído que seja, né, Gleice? Que a gente sabe que... Gente, tem coisa que pega, né? Que dói, né? Tem coisa que é difícil. Como é que eu faço para sair desse papel dessa vítima, né? Será que eu tenho que achar que o que a minha mãe fez estava tudo certo? Que eu gostei do que ela fez? Né? Para poder sair desse papel? Então, eu fiquei emocionada. Eu fiquei emocionada com essa fala. Ai, é lindo! É lindo essa inspiração de luz, né? Não foi à toa que a Reina trouxe esse tema para a gente trabalhar aqui hoje no nosso espaço de inspiração de luz, né? E aí, a Reina, na fala dela, ela coloca, né? Será que eu tenho que aceitar? Então, começa por aí. Você não tem que aceitar. Começa por aí. A gente começar a se questionar. Quem somos nós na fila do pão para aceitar alguma coisa em relação aos nossos pais?
Na música, eles traz a questão da realidade da vida e do sonho, né? Então, assim, ó, são duas coisas, são duas estradas que estão assim, ó, na nossa frente, à nossa disposição, e nós estamos aqui, ó, mas eu tenho o caminho daqui. Ter uma escolha, eu preciso de uma atitude, eu preciso tomar uma posição. E esta posição, ela é doída. Porque a gente fica no sonho e a gente fica na fantasia de querer que a nossa mãe seja como nós queremos que ela seja. E isto é impossível. Impossível. A Elisa, ela começa a música com a seguinte frase: eu desejo lhe contar como eu vivi. E essa frase eu pego como se fosse a frase das nossas mães. As nossas mães querendo nos contar como elas viveram. Às vezes, elas têm essa verbalização e elas realmente nos contam como elas viveram. Como, por exemplo, a minha mãe já contou várias vezes, não assim, de sentar e falar assim, ei, vem cá, minha filha, querida, amada, vem cá que eu vou te contar como é que eu vivi. Elas não falam assim. Mas elas vão contar pra gente como elas viveram, na maneira como elas se relacionam com a gente. Então, por exemplo, quando eu nasci e que a minha mãe adoeceu e que a minha mãe regrediu e ela se tornou um bebê, a doença que acometeu foi uma doença na qual ela perdeu todos os movimentos, ela precisava da minha tia, irmã dela, para cuidar dela como se ela fosse um bebê. Então, nesse movimento da minha mãe, ela estava ali querendo me contar como ela viveu. Como é que ela viveu a minha gestação? Como é que ela viveu a relação dela com a mãe dela? Porque quando ela engravida de mim, toda essa história vem à tona. Toda essa história vai emergir dentro dela e tem um ser lá dentro que começa a desenvolver, que começa a se formar. E esse ser que sou eu vai desencadear nela tudo que ela vivenciou com a mãe dela e mais do que isso, vai desencadear tudo o que outras mulheres de outras gerações da história dela vivenciaram e que contaram para ela da mesma forma que ela consegue contar para mim. Então, assim, ó, como a Rênia falou que às vezes tem mães que batem, né? Chegam com a questão da violência física. Ela está te contando como ela viveu. Só que a gente, muitas vezes, e aí na maioria das vezes, nós não conseguimos dialogar com as nossas mães nesse nível, porque elas estão contando pra gente como é que elas viveram, porque aquilo que elas repetem com a gente é exatamente como elas viveram. E aí a gente não dá conta, porque a gente quer ficar num lugar de fantasia e querer que essa mãe seja tudo aquilo que nós desejamos e que nós necessitamos. Só que elas não têm para dar. Elas não têm. Se a sua mãe não te deu atenção, seja quando você estava na gestação, seja quando você estava logo após o nascimento, seja quando você estava como criança, nas 3 fases da infância, ou como adolescente, ou como jovem, era o que era possível. Por isso a frase, quem somos nós na fila do pão, para aceitar ou não? Isso já está posto. Então aqui, ó, nós temos 2 caminhos e uma escolha. Ou eu vou ficar nesse caminho aqui, ó, eternamente esperando e querendo que a minha mãe seja a mãe dos meus sonhos, ou eu vou seguir a vida com essa mãe que eu tenho. E que do jeito que ela foi forte o suficiente para me dar a vida, apesar de todos os conflitos e de todas as dores dela. E aí, o que eu vou escolher? Eu vou ficar uma vida inteira sem olhar para isso, sem trabalhar isso? Porque já que a minha mãe não tem para me dar isso, alguém precisa me dar. E aí, o pior e o melhor da história é que, se eu não tive isso da minha mãe, e eu transfiro isso para o meu marido, para o meu namorado, para o meu parceiro, para minha esposa, para minha parceira, o que
vai acontecer, eu sobrecarrego esta pessoa. Eu saio do meu lugar e sobrecarrego, eu transfiro, eu faço uma transferência daquilo que eu queria, que eu desejava, que eu exijo, né, da minha mãe, eu transfiro. E até para os filhos também, né? Também para os filhos. E aí, esse relacionamento tende a fracassar. Outra possibilidade é que essa foi a pior parte, a pior das questões aqui dessa história. E a melhor de todas é que eu, enquanto adulta, eu posso acolher essa minha criança que, de certa forma, não foi acolhida como eu desejava que fosse pela minha mãe. Então, agora isso é responsabilidade minha, da minha adulta, do meu adulto, olhar para essa criança, para essas demandas, para essas dores e para essas feridas e cuidar dela. Não é mais transferir ou esperar que alguém venha cuidar dessa criança como minha mãe. Isso é impressionante e é libertador. Completamente libertador. E aí a Nairan perguntou aqui, ó, como fazer isso, né? A questão é que como a gente está tanto na dor, Nairan, muitas vezes não é possível a gente sair disso, a gente olhar para isso sozinho. Então, muitas vezes a gente precisa do terapeuta. E aí é um tremendo esforço para você chegar até esse terapeuta, para poder trabalhar essas questões, porque a gente vai se boicotar de inúmeras maneiras, porque a gente continua querendo que a mamãe venha cuidar da gente, e não nós mesmas olharmos para nós e nos cuidarmos. Então, quando a Elis começa a música falando quero lhe contar como eu vivi, uma coisa é você não dar ouvidos para essa história. Porque essa história que a gente ouve, né, das diversas maneiras que as nossas mães nos contam, né, como elas viveram, isso vai causando em nós as crenças limitantes e os bloqueios. Então, quanto menos você ouvir isso, melhor é. E aí é de novo a pergunta, né? Como que eu deixo de ouvir isso? É se trabalhando. Porque senão você não só vai ouvir, como você vai afundar nessa história de como elas viveram e você vai, inclusive, repetir a história como elas viveram. E muitas vezes tem uma outra questão que é super interessante, que acontece muito nessas nossas relações com as nossas mães. Às vezes, nós assumimos o destino delas. Às vezes, essas nossas mães, elas não puderam concluir algo na vida. E aí você, na sua vida, você começa a repetir essa história, assumindo o destino da sua mãe. Você boicota o seu potencial na tentativa de entregar para sua mãe o potencial que ela não conseguiu executar, que ela não conseguiu usufruir. E isso faz com que você impacte na sua vida, porque você está usando toda a sua força, você está usando toda a sua energia para viver algo que é da sua mãe. E aí não vai funcionar. Você nem vai realizar o que é dela e muito menos o que é seu. E aí você fica aqui, ó, empacado com as estradas à sua disposição para você caminhar no seu potencial, nas suas inspirações de luz, mas você fica preso naquilo que você quer fazer pela sua mãe. Agora, o interessante de tudo isso é que isso não é uma escolha consciente. Isso é algo lá profundo e que não está claro para você, não está visível para você. Você só faz, você só vive isso. E o mais bonito disso é que isso é feito por amor, né? É o nosso amor pelas nossas mães, pelo nosso sistema familiar. É isso. Esta é uma grande verdade e é algo para o qual a gente precisa olhar, né? Porque existe, não tem como a gente fugir disso, né? Flui, é assim que funciona, né? Aqui a mãe, aqui estamos nós, os filhos, ó, as filhas, os filhos.
Que bom, Nairan, que essa live é para você. Que maravilha. Então, olha só. Aqui está a nossa mãe, aqui estamos nós, né? E aqui, ó, está a mãe da nossa mãe. Então, seria esse movimento aqui, ó. É este movimento aqui. Seria esse movimento. Nossa mãe, nós, e aqui a nossa avó, mãe da nossa mãe. A Rênia saiu aqui, caiu da live, mas ela deve retornar já já. E aí, o que que acontece? Aqui, ó, quando nós queremos, por amor, viver o potencial das nossas mães, aquilo que foi interrompido, aquilo que as nossas mães não conseguiram vivenciar, como, por exemplo, uma faculdade. Aí, o que que eu vou fazer enquanto filha? Eu vou assumir esse potencial da minha mãe, que era se formar, ir para uma faculdade e fazer um curso acadêmico. Aí, o que que eu faço? Como eu estou vivendo esse potencial dela e não o meu, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar em inúmeras faculdades, em inúmeros cursos de graduação e não vou conseguir concluir nenhum. Sabe por quê? Eu não vou conseguir concluir porque eu estou fazendo algo que a minha mãe gostaria de fazer e não que eu gostaria de fazer. Então, eu não tenho forças para carregar o potencial e o destino da minha mãe. Como a minha mãe não pôde fazer a faculdade, então eu repito isso por amor a ela, tentando carregar o destino dela. E aí eu simplesmente vou entrar num curso de graduação, vou caminhando nele, mas daí a pouco eu não consigo. Aí eu saio, depois eu entro em outro, aí eu saio de novo, eu entro em outro e assim vai. Por quê? A minha mãe não conseguiu, a minha mãe não teve possibilidade. A minha mãe abortou esse algo que seria ela estudar. Então, ao invés de eu viver o meu potencial para viver o meu curso, a minha história, eu carrego essas interrupções da minha mãe. Essa é uma dos movimentos que nós filhas fazemos. O outro é super interessante porque olha aqui, ó. Aqui é a minha mãe, aqui sou eu e aqui a mãe da minha mãe, certo? O que que acontece na maioria das vezes? Eu sou aqui, que sou menor do que as duas. O que que eu, enquanto filha, faço? Eu faço isso, ó. Eu venho pra cá, pro lugar da vovó. Ó. Eu venho pra cá pro lugar da vovó ou pro lugar do vovô. E aí, o que que acontece? Aqui que é o meu lugar, fica vago. E aí, se eu sou uma adulta, e se eu tenho aqui um marido, e se eu tenho filhas, eu largo isso daqui para vir cuidar de papai e de mamãe. Olha que coisa, olha que amor. E aí, não adianta, não adianta. Se eu não olhar para isso e se eu não abrir mão de estar neste lugar, não tem nada, não tem terapeuta que desça do céu para resolver a situação. Porque a situação é esta. O que o terapeuta faz, na verdade, é clarear, é mostrar esse movimento. Mostrar que você saiu daqui e ocupou o lugar aqui dos seus avós. Porque se você não tomar uma atitude, se você não tiver uma ação, e a ação é distanciar disso daqui. Não tem outra possibilidade, gente. Não tem. Enquanto nós esperarmos que algo aconteça de maravilhoso enquanto eu estiver aqui, não vai. Só lamento informar, mas não vai.
Não vai porque você está fora da ordem. Você saiu do seu lugar e abandonou o que era seu para viver algo que era da sua avó. Olha que louco isso aqui, gente. Como é que pode dar certo uma situação dessa? E deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou virar aqui para vocês visualizarem algo aqui, ó. Olha que interessante. Eu peguei aleatoriamente as representantes aqui, ó. Olha como está a representante da sua avó. A representante da sua avó não olha para sua mãe. Ela não olha. E ela não olha para sua mãe, não é porque ela não queira, é porque aconteceu algo na vida dela, principalmente aconteceu algo. Eu quero colocar um menor do que a outra. Aconteceu algo aqui atrás e ela não foi vista de alguma maneira, as demandas dela também foram atendidas. E quando isso acontece, ela, sua avó, não conseguiu, de certa forma, atender as demandas aqui da sua mãe. E aí o que acontece é que quando você vem para cá, você abre mão do que é seu, do seu potencial para tentar acudir a mamãe e o papai, mas você é infinitamente menor do que eles. E aí o que acontece? Você só tem uma possibilidade, é você se afastar. É você se afastar disso aqui, não tem outra possibilidade. Por exemplo, se você precisa hoje, se você é uma adulta, se você tem sua família, e se você precisa hoje estar aqui com a mamãe e com o papai 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, 7, se você precisa almoçar 2 vezes por semana com o papai e com a mamãe, vá buscar ajuda. Olha para isso. Por quê? Porque você está deixando as suas coisas aqui para você ficar aqui, ó. E aí, gente, é incrível, porque aí é quando as coisas começam a degringolar na nossa vida e a gente não consegue entender o porquê. Por mais que dor... É possível a pessoa estar nesse lugar sem, por exemplo... porque o que que veio para mim? Mesmo se a pessoa... Vamos supor que a mãe nem queira almoçar com a filha. Entendeu? Mas é a sensação, a energia de ter que cuidar da mãe, de ter que dar o remédio para a mãe, de ter que ir lá comprar o remédio e dar na mão da mãe. É a sensação, é aquela obrigação, ou aquela sensação de que eu tenho que fazer isso pela minha mãe, entendeu? Pode ser assim também, manifestado dessa forma? Pode sim. São maneiras pelas quais nós nos colocamos neste lugar. Então, várias formas, né? A maneira da gente se colocar nesse lugar aqui é, por exemplo, falando assim, não, mas eu preciso ir lá cuidar da minha mãe. Eu preciso, porque se eu não for cuidar da minha mãe, quem vai cuidar da minha mãe? Ela, o marido dela. Não somos nós, filhos, que temos que sair do nosso lugar aqui, da nossa vida, do nosso marido, das nossas filhas, e vir para cá para cuidar. Não somos nós. Isso são boias que são jogadas, por exemplo, quando as mães... Gente, isso não quer dizer que, assim, ó, uma vez por mês você não possa ir lá almoçar ou jantar com ela. Não é isso. Vocês precisam, nós precisamos entender e perceber qual é a nossa energia, qual é a nossa frequência, qual é a nossa sintonia. Uma mulher adulta, um homem adulto, que prefere ficar com a mãe do que com a esposa, que se vai viajar tem que levar mãe, tem que levar sogra, não está no lugar de homem, não está no lugar de mulher, entende? Porque
Homem viaja sozinho, mulher viaja sozinha, entende? Mas a criancinha não. A criancinha Do precisa papai e da mamãe junto. da. Então se liga, se você está recorrentemente neste lugar, nesse papel, pera lá, eu vou viajar com a minha família. Ah, não, mas vamos levar a mamãe também? Ah, mamãe vai ficar chateada se não convidar. Foda-se, mamãe. Mamãe que vai arrumar um homem, vai arrumar um papai, vai arrumar, se não tem mais o seu pai, que vai arrumar. Se separou do seu pai, que ela vai arrumar alguém. Você não é o maridinho da mamãe. Você não é a menininha do papai. Entendam isso, porque enquanto a gente não tomar pé disso... Nossa, Gleice, você é muito dura. Vocês... Gente, é inspiração de luz. Entende? A luz, ela é assim, ó. Ela vem, ela entra e ela é forte. Se não dá conta da luz, continua aí. Gleice, outra coisa que veio aqui para mim agora, Entendeu? que veio Porque... aqui para mim agora. Oi? Veio um negócio aqui para mim agora, uma intuição aqui de falar, que é o seguinte, muitas vezes pode acontecer uma coisa no subconsciente, gente. Eu não tô falando que isso aqui é consciente, é inconsciente. Se a sua mãe, se você sentiu que ela não cuidou de você, que ela não te deu atenção, e de repente você tem que cuidar dela, é o que a Gleice falou, de você achar que você tem que estar no lugar de mãe dela, mas além de você já estar nesse papel de achar que é maior que sua mãe, ainda achar que é melhor que ela. Então é como se no subconsciente estivesse falando assim, tá vendo, mãe? Você não cuidou de mim, mas eu sou melhor que você, porque eu vou cuidar. Então começa a cuidar dos outros, começa a cuidar da família, começa a cuidar do sogro, da sogra, do cunhado, da cunhada, cuida da mãe, cuida do pai, e aí fica sobrecarregado e não sabe por quê. Né? Porque lá no subconsciente, você está se sentindo melhorzinha que a sua mãe. Porque você está cuidando dos outros, está cuidando dela, e ela não foi capaz, né, de cuidar de você. E isso te limita. Isso te traz bloqueio na vida. Isso te traz empecilhos, limitações, obstáculos na vida. Porque a energia primordial da nossa alma é o amor. Quando você está nesse lugar, você está distanciando do amor. Ok? É só essa ideia que veio aqui para mim. Exato, é assim, é fantástico, né? E é doído, né, gente? A gente trabalhar isso, a gente ouvir isso. Dói, né? dói. Dói, mas assim, não tem outra maneira de trabalhar isso, se não falar isso. Sai fora, distancia. Ó, para começar, é tão interessante assim, ó, para começar que um adulto não tem que estar morando com pai e mãe. Entende? Se está morando até hoje com pai e mãe, é um monte de historinha, é um monte de desculpa que está se contando para poder continuar do lugar de criancinha. E aí é uma confusão tremenda, tremenda. Que bom que você gosta de ouvir, Nairan. Que bom. Então, não é fácil, não é fácil, gente, ouvir essas coisas com o coração aberto mesmo. É um desafio, né, Gleice? É muito desafiante mesmo. E assim, ó, é desafiante porque é um conflito. A adulta, né, o adulto que ainda mora com os pais, ele está aqui, ó, na posição de filho, de criança, e ao mesmo tempo ele fica revezando, querendo vir para cá, porque além de estar na casa dos pais, ainda fica querendo controlar, ainda fica querendo que seja da sua maneira. Então é um conflito tremendo, porque você oscila entre este lugar e esse daqui, ó. É terrível e confunde cada vez mais e te prende cada vez mais nesse lugar. Então, assim, ó, o ideal é que você
tome conta da sua vida. Para você tomar conta da sua vida, você tem que seguir o fluxo da vida. E seguir o fluxo da vida é sair, porque você cresce, você, enquanto criança, enquanto bebê, você está aqui, enquanto adolescente, mas você precisa seguir o fluxo da vida, que é ir para a vida. Ir para a vida é morar sozinha, é fazer sua família, é ter o seu trabalho, é se manter. E energeticamente você dá conta da sua criança, não ficar aqui, ó, nesse lugar. E a expectativa de querer que a minha mãe seja diferente é de quem? Do adulto ou da criança, gente? De olhar para a mãe e falar, nossa, mas eu queria que ela cuidasse de mim. Ah, mas eu queria que ela fosse assim. Ah, eu queria que ela fosse assada. Eu queria que ela fosse carinhosa. Ela não pode ser assim. Ela tem que ser assim. E começar a sofrer porque a mãe não é do jeito que eu quero que ela seja. Eu quero que ela seja doce, carinhosa, atenciosa, forte, enfim, né? De opinião, eu quero que a minha mãe seja protetora, enfim, cuidadora. Se ela não é nada disso que eu estou imaginando aqui na minha cabeça, eu começo a sofrer, quem está sofrendo? É a criança ferida ou é a adulta? Né? Então, a gente precisa olhar para essas coisas, né? E curar a nossa criança ferida. Curar. Porque a gente só consegue ir para o lugar de adulto quando a gente consegue curar isso aí. Para curar, a gente primeiro precisa reconhecer. Reconhecer o que doeu, reconhecer que está no lugar, né? Que está olhando para os pais ainda do olhar da criancinha, que é o colinho de mamãe, que precisa de mamãe, de papai o tempo todo. E a Elis, na música que a gente colocou no início, né? Como nossos pais, ela fala isso, né? Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Então, a primeira coisa é identificar qual é essa ferida viva. E aí, se essa ferida viva é a ferida da falta de atenção na sua percepção, então verifica o como você pode dar atenção para a sua criança, o que você pode fazer por ela. E não esperar que a sua mãe faça. E, terapeuticamente, é aquilo que você pode, um outro exercício que você pode fazer. Se você, hoje, você fala com a sua mãe 3 vezes por semana, a partir de agora, para de falar 3 vezes, fala uma. Daí a pouco, você passa a falar uma vez de 15 em 15 dias. Daí a pouco, você passa a falar uma vez por mês. Você vai ver como você vai ficar leve. E como você vai ter mais energia para sua família, para suas coisas, ao invés de querer ficar aqui, cuidando do papai e da mamãe. Esse é um exemplo. Não é uma demanda do pai e da mãe. Às vezes, nem é uma demanda do pai e da mãe. A demanda não é do pai e da mãe. Muitas vezes é o próprio filho que quer ficar indo atrás. Às vezes a mãe nem cobra, nem o pai. É uma sensação de se sentir importante, porque eu estou cuidando. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, eu tenho 2 irmãs. Eu sou a mais velha. Então, assim, cada uma de nós 3 tem um relacionamento com a nossa mãe. Eu vejo como é que as minhas 2 irmãs lidam com a minha mãe. E nem por isso eu vou lá interferir. Por quê? Problema delas. Entende? É problema da minha irmã mais nova com a minha mãe. E problema da minha irmã do meio com a minha mãe. Eu vejo como ela a patologia que está ali. Portanto, eu não vou lá, minhas irmãs, porque cada uma delas é adulta e cada uma delas faz as escolhas de como vão caminhar, quais estradas elas vão percorrer. Hoje, contar uma coisa para vocês. Hoje, uma das minhas irmãs falou assim para mim, você viu... É até engraçado, gente. Você viu como é que está lá no Rio? Aí eu dei uma olhadinha assim para ela. Não. E ela começou a me contar. Que foi liberado lá no Rio para as pessoas saírem. Foi liberado lá o comércio e as pessoas estão lá nos bares, as pessoas estão aglomerando, estão sem máscara, não sei o que, não sei o que. Aí eu...
como é que você viu isso? Aí ela falou assim, ué, eu tenho lá no meu Instagram, eu tenho lá o Estadão. Não sei se foi, é o Estadão e não sei mais o que ela falou lá, que ela tinha 2 canais lá, né? Aí ela pegou e falou assim, eu falei, então é por isso que eu não vi. E mesmo que eu tivesse esses canais, esse povo aí no meu Instagram, eu não teria visto, né? Aí ela pegou e falou assim, mas como não? Você precisa. Eu falei, eu preciso? Pra quê? Primeira pergunta, o que eu vou contribuir com essas pessoas sabendo disso? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, o que vai contribuir na minha vida eu saber do que essas pessoas estão fazendo? A escolha é delas. Se elas escolheram se relacionar, voltar a ter o convívio direto com as pessoas, sem se prevenir e correr o risco, cada um escolhe o seu movimento, ou de vida ou de morte. Para que eu vou entrar nessa frequência e nessa sintonia de saber isso e de me enfraquecer? Tô fora, mas não vou mesmo. A mesma coisa. Aí minha irmã riu, né? Falou, não, é só você mesmo. Aí a mesma coisa em relação à nossa mãe. Gente, se as minhas irmãs fizerem alguma coisa que seja ruim para minha mãe, é problema da minha mãe e das minhas irmãs. Sabe por quê? Porque a minha mãe é que é maior. E se a minha mãe permite que elas falem com ela da maneira que elas estão falando, fazendo o que elas estão fazendo, eu sou pequena, porque eu não sou maior do que minha mãe, para ir lá defender a minha mãe. Quando eu faço esse movimento, acabou a minha vida aqui, ó. Por quê? Porque a minha energia fica toda voltada para cuidar da minha mamãe. Vou cuidar da minha mamãe e vou estrubicar minha vida. Vou cuidar do meu pai. E ó, vou contar um segredo para vocês. Vou contar um segredo aqui para vocês. Tudo que nós falamos sobre a mãe vale para quem? Para o pai. Tudo que a gente falou, tudo. Então, tudo, essa live aqui é 2 em 1, tá? Nós falamos em relação da mãe, mas tudo que nós falamos, tudo, absolutamente tudo, vale para o pai, tá? Então, se a sua ferida é com o pai, também, né? Lógico que a gente não tem, né? Então, vale também. E não é uma coisa fácil que cai na cabeça da gente. É uma coisa buscada. A gente precisa buscar essa cura da criança ferida, porque senão a gente vai ficar na criança a vida inteira. E não vai para o adulto. Né? E a gente tem mais uns minutinhos aí só, né, Cleison? 5 minutos. Não, 8. 8, é. Olha Então, só. Tá. Então, deixa eu ver a questão aqui da Nairan, ó. E quando a irmã pede opinião, a gente pode falar, né? Tá. Se a sua irmã pede opinião, sim. Fale. Desde que você fale do lugar de irmã, entendeu? Você não vai falar do lugar de mãe dela. Se você fala do lugar de irmã, ok. A questão é o seguinte. Eu vou usar isso aqui. Ó. Eu vou usar como se fosse a mãe, tá, Nairan? Para facilitar. Aqui estamos nós e aqui está a nossa mãe. Então, nós devemos estar distante da nossa mãe e do nosso pai. Se nós hoje somos adultas, nós devemos estar distante e nos mantendo. Beleza. Aí, se a nossa mãe pede alguma opinião, se ela pede alguma coisa, é como se ela estivesse fazendo isso aqui, ó. É como se ela fosse um imã, certo? É como se ela tivesse como um imã, nós nos distante, e aí ela está fazendo isso aqui com a gente, ó. Ela tá te puxando, ó. Ela tá te atraindo. Então, cuidado com isso. Essas são as boias. As boias são algo que são jogado pra gente e a gente pega naquilo como se fosse a nossa salvação. Então, assim, ó, eu tenho que cuidar da minha mãe e do meu pai, porque que pessoa seria
faria eu se eu deixasse minha mãe ou meu pai desatendido? Oi, coisinha médica para ir cuidar de mamãe e papai no coronavírus? Ou você está simplesmente indo lá e aí você pode, inclusive, se contaminar, matar papai e mamãe e ainda vai matar o quê? Marido e filho aqui para frente, porque tem que ser salvadora da pátria e tem que cuidar de papai e de mamãe. Ei, coisinha, vai cuidar da sua vida, da sua. Larga mamãe e papai em paz. Vai cuidar do seu marido, vai cuidar da sua mulher, vai cuidar dos seus filhos. Deixa papai e mamãe em paz. E assim, a Nairan, ela fez uma fala aqui atrás, né? Lá no início, não no início, mais pro meio ali, falando que na cultura brasileira incentiva muito os filhos a cuidarem dos pais, né? Mas por outro lado, na nossa cultura, os filhos ficam dependentes dos pais durante muito tempo. Então existe algo na nossa cultura para ser curado como coletividade mesmo. Né? Não estou generalizando e falando que todos são assim, mas é uma coisa comum na nossa cultura brasileira. Né? Tem culturas, por exemplo, em alguns países, que o filho fez 18 anos, sai de casa, vai morar sozinho, e aí para nós é visto como algo assim, falta de amor, falta de cuidado, enfim. E na verdade, nossa cultura precisa curar isso. Esse negócio, essa dependência dos filhos durante muito tempo dos pais, né? Tem filho que mora a vida inteira com os pais, outros demoram demais para sair da casa dos pais. Por outro lado, tem essa obrigação de estar cuidando dos pais, né? Ah, nossa, eu tenho que cuidar do meu pai, eu tenho que cuidar da minha mãe, né? Então é isso, né? Eu concordo com você, viu, Naina? E aí, Gleice? Mostrar aqui, deixa eu dar mais uma cacetada aqui nesse povo aqui. Inspiração de Bora luz. lá, bora lá. Vem com tudo a luz. A luz vem com tudo. Olha só. Aqui, ó, é o casal, né? A mulher e o homem. Se vocês prestarem atenção, ó, o jeito que essa lindinha está, ó. Ela nem tá olhando lá pro marido dela, ó. Tá vendo? Nem tá disponível. Aí o que que acontece? Ela faz o quê? Não dá conta de ficar aqui nessa relação, até mesmo porque para ser mulher aqui, ó, tem que ter uma relação sexual. Aí o que que ela, não, vou lhe ocupar. Eu tenho que cuidar de papai e de mamãe, porque aí eu vou dar menos para esse marido aqui, ó, vou transar menos com ele, porque aí eu tô cuidando de papai e de mamãe. Nossa, eu tenho que ficar lá, ó, 4, 5 vezes na semana, não. Tem que ir almoçar com papai e mamãe. Por quê? Porque aí eu tô saindo desse lugar. Gente, olha aqui, ó, fica vago. Vago. Dá para vocês verem que aqui, E aí, ó, muitas vezes é inconsciente, né, Gleice? Muitas vezes é inconsciente que a pessoa faz isso. É inconsciente, só que assim, ó, na verdade, é um inconsciente que a pessoa fica usando disso para poder não sair disso aqui, porque muitas vezes ela já entrou em contato com isso, mas ela prefere ficar saindo daqui, vindo para cá e deixar o espaço vago. Aí quando aparece uma outra aqui para fazer com ele, que não está preocupado com mamãe e papai e está disponível para ele, ainda vamos achar ruim. Ainda vamos falar que ele é que é o mal da história e que ela que é uma vagabunda que foi lá tomar o marido da outra. Não tomou marido de ninguém, não. Ele estava sozinho, porque a mulher estava cuidando do papai e da mamãe dela. Olha só que coisa impressionante. Então... Ó, olho, gente. Ó. Abre o olho. E aí, muitas vezes, assim, ó, é uma desculpa. Ah, não, é inconsciente. Presta atenção no que você está fazendo, que para de ser inconsciente. Olha quantas vezes você está ligando pro seu pai. Olha quantas vezes eu estava fazendo lá mestrado lá na Europa, meu colega que era da Colômbia, todos os dias ele tinha que ligar para a mãe dele. Todos os dias. Gente, que homem é esse? Que país? E todo dia ele precisa falar com a mamãe? E ainda estava com a namorada lá, dormia com a namorada, mas todo dia ele tinha que ir lá falar com a mamãe por telefone. Ah, tenha dó, esse é o tipo de homem que você quer? Esse é o tipo de mulher que você quer para você? Que vai te largar aqui sozinho e vai cuidar do pai e da mãe dela? Se liga, para com essa história de inconsciente e começa a observar. Observa o seu comportamento, observa o que você está fazendo, observa quantas vezes você sai do seu lugar de lá, escreve.
O que que você faz em relação à sua mãe, o que você faz em relação ao seu pai, ciência e deixe de ser inconsciente, porque essa é uma desculpa básica, né? Uhum. E a mente cria. Já terminou, vai cair. Vai Gente, cair e amanhã, 19h10, tem um diálogo terapêutico. Espero vocês. Tem gente que amanhã, um beijo. tudo, tchau.